No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos da Grande FM, estamos chegando mais uma vez com a nossa edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Encontro marcado que temos toda sexta-feira aqui para a gente falar um pouquinho sempre de assuntos importantes e assuntos relevantes. Claro, está com a gente aí pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Agora, se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importantíssimo que você deixe o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem e pode acompanhar o nosso programa. Mas claro, vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Tem a oportunidade de rever esses programas, são diversos temas, são diversos assuntos que de repente você pode compartilhar também todo esse conteúdo. Aliás, esse nosso programa depois vai ficar à sua disposição para você compartilhar também e levar esse conhecimento a outras pessoas. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, bastante importante, né? Vamos falar aqui de câncer de cabeça e pescoço. E quem vai nos ajudar aqui com a sua experiência para a gente falar, entender um pouquinho como é que se dá esta situação é o Dr. Luiz Augusto Cassetari, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço, especialista pelo Hospital de Câncer de Dourados, atende hoje aqui na unidade da CACEMES, aqui da Oncologia da CACEMES na cidade de Dourados, mas tem vasta experiência nesse segmento e vai ao longo do programa de hoje falar um pouquinho a respeito disso. Obrigado, doutor, por estar aqui conosco, para tratar um assunto que é bastante importante e que às vezes muitas pessoas não têm a noção do quanto isso tem cada vez mais sendo comum ser diagnosticado nas pessoas, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pelo espaço, agradeço o convite. Eu acho que, de fato, é um assunto muito importante. As pessoas talvez não tenham tanto contato aí com a especialidade de cabeça e pescoço e o Júlio Verde é exatamente uma oportunidade bastante importante para a gente trazer esse assunto, né, trazer à luz dos fatos e poder discutir esse tipo de câncer, que é um câncer bastante importante, tem uma prevalência bastante importante na população e é aquela história, né? Quando a gente tem informação, a gente consegue um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais eficiente. Exatamente. Quando se fala de câncer, doutor, a gente pode abrir o leque aí, são tipos diversos que se tem. Eu estou falando isso de maneira geral. Quando a gente traz para essa questão de cabeça e pescoço, também existem tipos diferentes? Como é que se classificam os cânceres que atingem esses dois órgãos? É exatamente isso. Então, assim, a gente tem que entender o câncer, cada tipo de câncer, né, ele vai ter um comportamento específico e um tratamento específico. Trazendo aí para a cabeça e pescoço, é uma área relativamente pequena do corpo, sim, mas assim, muito complexa do ponto de vista anatômico, das estruturas que estão ali. Então, no passado foi feita exatamente essa divisão para facilitar o tratamento dessa região que é tão importante, né? Então, na cabeça e pescoço, a gente tem, por exemplo, a parte da cavidade oral, a parte da garganta, a parte dos seios da face, as glândulas salivares, né? A tireoide está ali na garganta também, a laringe, a faringe. Então, assim, todas são estruturas que podem levar ao surgimento de um câncer. Sim. E, então, cada um vai ter um tratamento específico, um diagnóstico específico. Sim. Então, o câncer de cérebro entra nessa circunstância? Não. O câncer de cérebro, ele é tratado pelo neurocirurgião. Entendi. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela vai tratar os tumores de face, das vias aerodigestivas, né, de tireoide, o câncer de pele também, acaba entrando na cabeça e pescoço por ser um dos lugares mais comuns de se ter o câncer de pele. Está muito exposto, né? Pela exposição solar, exatamente. E então, é muito comum essa confusão em relação às especialidades por todos atuarem nessa área. Então, a otorrino, com a neurocirurgia, com a ortopedia, que às vezes cuida da coluna, né? Mas não, especificamente o de cérebro seria da neurocirurgia. Sim, entendi. Agora, quando a gente fala também de câncer, os fatores são multifatoriais, na verdade, vamos dizer assim. Os tipos também tratados de cirurgia de cabeça e pescoço também entram nessa gama, ou seja, não dá para você apontar fatores mais limitados. A gente abre esse leque também, ou seja, é multifatorial, o que pode levar a um câncer de cabeça e pescoço. Né? É multifatorial, mas a gente tem aí fatores de risco que são bastante importantes, né? Então, especificamente do câncer de cabeça e pescoço, a gente fala muito do câncer de boca, de língua,
de garganta, de orofaringe. Então, assim, eles estão altamente relacionados com o tabagismo, né? Então, o fumo, e aí entra várias modalidades, né? Não só o cigarro, mas o cachimbo, o vape agora, que é algo mais comum, que a gente vê que tem um fator de risco importante também, né? É algo mais recente, mas a gente vê que já tem alguns estudos mostrando que tem uma relação, o hábito de mascar fumo. Então, principalmente esses hábitos relacionados ao tabaco, eles têm um efeito muito importante no desenvolvimento desse tipo de tumor. Sim. E aí, junto com ele, entra também o álcool, né, o consumo de bebida alcoólica. A gente não pode afastar também a importância que o HPV, né, o vírus HPV, ele vai ter principalmente na orofaringe, que é a garganta ali. Então sabe-se que tem essa relação. O sol, por conta da pele, tá? Então são os grandes fatores de risco. Lógico que entra aí também hábitos alimentares, higiene bucal é um fator muito importante, tá? Quem usa prótese, que às vezes tem uma prótese mal ajustada, que faz um trauma crônico ali, isso também pode levar ao surgimento de um tumor, mas principalmente são esses. Sim, nós estamos falando dos multifatores, mas também a gente precisa pontuar, falando sobre contemporaneidade. Por exemplo, a gente quando olha os números, a gente vê, entre aspas, um crescimento significativo nos últimos anos em relação a esses diagnósticos. O senhor entende que isso tem a ver também porque hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico mais preciso do que a gente tinha no passado? Às vezes no passado as pessoas tinham até e acabavam não tendo essa informação correta de que se tratava de um câncer. Isso talvez explique esse crescimento tão exponencial nos últimos anos? Isso com certeza explica o aumento da capacidade de diagnóstico, da informação da população, da formação médica. Então, a gente tem feito mais diagnóstico e tratado mais pacientes e também até a questão informacional, de conseguir colocar isso num sistema para isso ser contabilizado depois. Então, tudo isso com certeza conta. Mas a gente vê que existem tipos de tumores que realmente têm aumentado aí devido a hábitos, né? Alguns tipos de câncer vêm diminuindo, por exemplo, relacionados ao tabagismo, que houve uma queda, mas aí entra a questão do HPV, que também então, até nesse ponto que eu queria tocar com o senhor, porque eu estava falando essa questão de tempos, né? Porque você fala, lá na época dos nossos avós e tal, às vezes você não tinha, porque o hábito, os modos de vida também eram diferentes naquelas oportunidades. O senhor falou agora há pouco que me chamou a atenção a questão dos vapers, dos cigarros eletrônicos, que, ou seja, é algo da nossa geração, mas ali os produtos químicos são muito mais fortes daquilo que se tinha lá no passado. Às vezes o fumo utilizado no passado, mesmo sendo prejudicial, é um tanto quanto mais natural, com menos química do que se tem hoje. Isso também é um processo de aceleração para que isso aconteça, né? Também, com certeza. Muitas vezes no vape não sabe exatamente o que tem ali, né? Que a pessoa está inalando. E então isso é um fator. É lógico que isso é um fenômeno muito mais recente. Leva alguns anos até a gente conseguir ter uma causalidade sólida para realmente falar, ele é um grande causador, ele prejudica em tantos %, né? Então isso ainda é precoce, mas a gente vê aí alguns sinais de que realmente relacionam esse tipo de hábito ao desenvolvimento de problemas respiratórios e, consequentemente, também de tumores de câncer. Quando a gente fala desses fatores de risco e tudo mais, e se a gente for pelo caminho inverso da prevenção, vai exatamente no combate a tudo isso que nós falamos aqui, né, doutor? Porque, assim, hoje você também precisa estar atento, mesmo que as pessoas, tenho meu vício, eu fumo, eu não consigo e tal, mas então que você faça um acompanhamento regular num profissional para ver a sua saúde, fazer essa verificação diante do primeiro sinal, procurar esse atendimento de forma precoce, porque mesmo que seja cometido por um câncer no começo, é muito mais fácil de ele ser tratado e a possibilidade de cura é muito maior, né? Você tocou num ponto-chave aí, Paulo. O diagnóstico precoce, realmente, ele aumenta muito a nossa capacidade de tratamento e de cura de um câncer, né? Então, a gente sabe aí que hoje em dia, praticamente 80% aí dos pacientes que chegam para a gente, eles já chegam, às vezes, num estágio mais avançado, né? E isso atrapalha muito o tratamento, isso também pode trazer tratamentos com mais sequelas, mais prejudiciais, né? Então, a gente vai comentar daqui a pouco as modalidades de tratamento, mas pensando em uma cirurgia, você operar um tumor pequeno, você vai tirar muito menos coisa do que num tumor grande. Sim. Então, é uma grande verdade. Quanto antes a gente conseguir fazer esse diagnóstico e iniciar esse tratamento, melhor para o paciente, melhor
para a vida dele depois, em termos de qualidade de vida, e melhor para a possibilidade de cura. Sim. Dentro dos cânceres mais comuns que a gente tem em recorrência nos dias atuais, aquilo que chega ao seu consultório, que chega no tratamento, digamos assim, são pessoas que, a gente está falando de pessoas que devessem ter consciência de estar indo regularmente no médico, mas aquele que não vai, vamos dizer assim, aquele que é mais desleixado, mas quais são os sinais que ele tem de ficar atento dentro disso que o senhor traz como mais comum? O que ele pode observar? Se a gente falar da pele, é muito mais visível, você está no espelho, está mais fácil de você ver. Exatamente. Mas assim, existem outros sinais que possam indicar, que a gente possa no dia a dia observar, olha, opa, isso aqui é um sinal de alerta, devo procurar um especialista para ver sobre isso. O que o senhor pode falar sobre isso? Com certeza. O corpo dá sinais, tá? Ele vai avisar a gente que tem alguma coisinha errada. Por mais silenciosa que seja a doença, ela acaba dando alguns sinaizinhos. Então, você comentou do tipo de câncer mais comum. Disparado, o tipo de câncer mais comum é o câncer de pele, tá? E aí a gente vai realmente conseguir observar. Então, você vai ver uma ferida na pele, que não cicatriza, ela parece dar uma melhoradinha, depois volta, né? Ou faz como se fosse uma lesão mais brilhante, assim, sabe? Como se fosse um nódulozinho brilhante. Sim, sim. Ou pensando aí no melanoma, aquela pinta mais escurecida. Então, alterações da pele que você vê que não está melhorando, que está crescendo, está desenvolvendo, sempre vale a pena passar numa consulta médica, fazer uma avaliação, seja com um cirurgião de cabeça e pescoço, uma dermatologista, né? Sim. Agora, falando dos outros tipos aí, em relação ao câncer de cabeça e pescoço, pensando em cânceres de boca, de garganta, então, uma ferida na língua, que não cicatriza mais de 15, 20 dias ali, você vê que ela não está melhorando, que ela está progredindo, independente de ter dor ou não. Sim. Existe muito esse mito de que o câncer não dói, ou às vezes o câncer dói, então assim, nem sempre. Tem lesões que vão doer desde o começo, tem lesão que não vai doer, e isso não acaba sendo diferenciar entre benigno e maligno, né? Então uma lesãozinha que não cicatriza, rouquidão persistente, aquela rouquidão que não melhora, às vezes alguma dor na garganta ao engolir, sempre dá aquela pontadinha no mesmo lugar, ou uma dificuldade de engolir, às vezes a gente com o alimento tem dificuldade de passar, isso também vale a pena ser investigado. Nódulos no pescoço, então é muito comum numa amidalite, às vezes numa infecção de dente, surge aquela íngua, mas coisa de 10, 15 dias ela tem que regredir. Sim. Se esse nódulo não regride, se ele está endurecido, está aumentando, tem que avaliar para ver o que está acontecendo. Perfeito, até porque às vezes fazem muita confusão, por exemplo, o que é muito comum na boca é o surgimento de aftas e tal, Exatamente. e não se confundir com isso, mas a origem, por que isso, se a recorrência como isso acontece, que é importante ser investigado, ser apontado para ver de que forma isso pode ser feito. Aí vamos para o diagnóstico. Os diagnósticos, eles se assemelham com outros tipos, por exemplo, passa por biópsia, quais são os exames que vocês se utilizam para que possa dar a esse paciente um diagnóstico mais preciso? Sim, geralmente precisa ser feita uma biópsia, né? Na verdade é essencial que se faça uma biópsia para a gente conseguir realmente fechar o diagnóstico de um câncer, né? Então, dependendo da biópsia, a gente tem que fazer, às vezes, por via endoscópica, né? Então, geralmente é feito no centro cirúrgico, uma lesão na garganta, tem que ir lá, um procedimento cirúrgico, faz com anestesia, colhe alguns fragmentos, né? Para identificar que tipo de tumor é aquele, se realmente é um tumor. Mas, além disso, exames para a gente entender o quanto avançado está aquela lesão, né? Então, a gente vai passar por tomografia, avaliar se ela está em algum outro lugar, se espalhou, por exemplo, o pulmão, tem que ver o pulmão como é que está. Eventualmente, a gente lança a mão do PET scan, né? Então, assim, tem alguns exames que devem ser feitos para que a gente consiga, primeiro, dar um diagnóstico correto da localização e qual o estágio daquele tumor, né? O quão avançado ele está. Perfeito, ou seja, como se fosse um rastreamento mesmo. Você vai fazendo exames, depois você vai complementando com outros para que possa dar a resposta de diagnóstico. E aí o tratamento ele é feito em cima disso, né? Desse diagnóstico, de estágio em relação a essa doença. E aí é feito esse planejamento de como vai acontecer esse acompanhamento. Correto? Exatamente. Então, inclusive os exames eles servem para uma preparação cirúrgica, por exemplo. Então, o tripé do tratamento oncológico ele é baseado na cirurgia, na radioterapia e na quimioterapia, né? A maioria dos tumores. Então, a gente se baseia exatamente nisso. Então, dependendo da localização, do tamanho, do tipo, a gente vai definir se vai para uma cirurgia. Eventualmente, a gente não opta pela cirurgia inicialmente, vai fazer um tratamento com radioterapia, às vezes combinado com a quimioterapia, né? Então, tudo isso vai depender do tipo da lesão, da localização,
e do estágio que ela está. Doutor, a gente está vivendo também um período de avanço significativo, tanto em termos de tratamento, como em termos tecnológicos, que ajudam profissionais como o senhor exatamente de devolver a esse paciente a esperança, porque o diagnóstico de câncer, ele acaba sendo, impacta de forma muito significativa o psicológico de cada um que recebe esse diagnóstico, mas mais do que isso, né? Hoje os números mostram que o resultado do tratamento em si e desse trabalho que a equipe médica faz é sensacional. Primeiro, daquela questão que a gente falou, do diagnóstico precoce, mas mesmo que esteja em estágios mais avançados, hoje a gente pode dizer assim que avançamos muito no que diz respeito a tratamento e resultado positivo em relação a isso, né? Com toda certeza. Então, a medicina ela vem avançando aí ano a ano, década a década, todo o congresso tem novidades de tratamentos, tratamentos imunológicos aí que estão surgindo cada vez mais, são uma grande revolução, e eu acho que o câncer hoje em dia não é mais da maneira que ele era há 20, 30 anos atrás. Então, muita coisa mudou, temos tratamentos muito eficientes, tanto do ponto de vista cirúrgico, as técnicas evoluíram, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia, em conjunto, isso a gente consegue trazer uma porcentagem de cura muito maior. Tá? Sim. Então, isso de fato evoluiu muito. Então, o câncer hoje não é mais uma sentença de morte, Sim. né? Então, a gente tem tratamento, tem, enfim, vários modos de combater essa doença e a tendência é que isso melhore cada vez mais. O senhor falou aí da quimioterapia, da radioterapia, cirurgia nos casos mais graves, quando necessário, mas tem algo também que ajuda muito e eu sei que tem sido bastante utilizado, que é a imunoterapia, porque geralmente essa pessoa tem essa imunidade, acaba sendo afetada dentro de todo esse processo. A imunoterapia vem para ser exatamente esse suporte tão necessário, inclusive passar pelos outros procedimentos que às vezes acabam exigindo um pouco mais desse paciente, né? A imunoterapia é uma modalidade de tratamento que ela vai meio que fazer com que o organismo identifique aquele câncer como realmente algo nocivo e ataque ele. Sim. Porque um dos mecanismos do câncer é driblar esse mecanismo de defesa do organismo. Então a imunoterapia vem para facilitar esse reconhecimento e esse ataque aí às células cancerígenas, né? É um tratamento mais recente, mais novo e está evoluindo muito e tudo leva a crer que é o grande futuro aí da oncologia. E na cabeça e pescoço ele vem sendo desenvolvido, por ser um tratamento ainda muito dispendioso, ele não é amplamente utilizado. Sim. São alguns casos de exceção, por exemplo, ainda no melanoma ainda é bastante utilizado, né, falando de câncer de pele, em outros tipos nem tanto, é mais caso a caso, né? Mas acho que tem grande tendência aí para o futuro da oncologia é a imunoterapia. Não tenho dúvidas que será algo muito importante e relevante também. Falando ainda um pouquinho dentro dessa questão do próprio acompanhamento, né? O senhor falou de todo esse apoio que o paciente tem. Vocês também como profissionais, ou seja, precisam de equipes disciplinares, porque eu falei agora há pouco da questão psicológica, né? Você tem um diagnóstico, essa pessoa realmente ela acaba recebendo isso, ela precisa, junto com vocês, fazer esse trabalho de acompanhamento. Então, ou seja, além disso, os outros profissionais de outras áreas que trabalham com oncologia, ou seja, para poder fechar em torno desse paciente, né, aquilo que vai ser melhor para ele. A gente pode até falar em casos mais graves, se de repente, hoje nós não temos a cura para o câncer, mas é possível estabilizar, pelo menos, e dar a ele, mesmo passando por aquele período de câncer, a qualidade de vida que a gente às vezes quer, mesmo que ele precise mudar depois como ele vive no seu dia a dia, né? Sim. Paulo, a abordagem multidisciplinar hoje, ela é essencial no tratamento oncológico, né? O médico sozinho não consegue fazer nada. Então a gente depende de toda uma equipe, tanto da enfermagem, né, quanto de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentistas. Então toda essa equipe, ela vai atuar, cada um na sua individualidade, mas todos contribuindo para o sucesso do tratamento. Sim. Então, especificamente na cabeça e pescoço, a gente depende muito de outros profissionais. Sim. Então, um paciente que não está bem nutrido, ele não vai conseguir encarar uma quimioterapia tão bem quanto aquele paciente que está com nível de proteína bom, né, que está tendo um bom aporte calórico. Se ele não tiver uma fisioterapia para ajudar na reabilitação, ele vai ter uma qualidade de vida muito prejudicada. Na fonoterapia, para às vezes restabelecer qualidade vocal, né? Ajudar na deglutição, então tudo isso é muito importante. Sim. Então a equipe multidisciplinar
ela é essencial para que a gente tenha um bom tratamento e um bom desfecho desse tratamento, né, que é a cura que todo mundo busca. Doutor, nós falamos agora há pouco de como não é fácil essa situação como um todo e falamos dos avanços todos, tanto em termos de tratamentos, de qualidade dos profissionais, mas ainda existem muitos desafios, né, dentro dessa profissão, sobretudo dentro dessa área. Queria que o senhor falasse sobre isso, o que o senhor enxerga ainda como desafio dentro dessa questão em si, não só de diagnóstico, mas do tratamento em si para cirurgias de cabeça e pescoço com câncer. Temos inúmeros desafios aí no dia a dia. Eu acho que, igual a gente estava comentando mais no começo, algo essencial para que a gente tenha um bom tratamento é um diagnóstico precoce, um diagnóstico inicial. A gente tem vários entraves ainda até esse paciente chegar a gente, principalmente quando a gente fala da saúde pública do SUS, né? Então, é muito comum esses pacientes chegarem aí em um estágio mais avançado, porque às vezes ele demorou para procurar uma ajuda, procurar um médico, por desinformação, porque a vida é corrida, né? Assim, vários fatores. Uma vez que ele chega, às vezes lá na ponta, no médico da ponta que vai atender, ele não suspeita de um câncer no começo, trata como uma dor de garganta, um refluxo. Isso às vezes é um tratamento que passa meses até ele conseguir voltar e de repente pedir um exame. Então, até ele chegar na gente, às vezes ele passa aí por meses, né? Então, uma das coisas que a gente faz, inclusive o Júlio Verde é para isso, é para informar a população, para ele pensar assim, olha, será que isso aqui pode ser um câncer? E se ele pensar isso, ele já fala com o médico lá na ponta, o médico já vai também olhar de repente com olhos diferentes, e isso acelera esse processo, sabe? Então, se a gente conseguir que esse paciente chegue antes para a gente, isso aí vai mudar com certeza o paradigma de tratamento oncológico. Sim, quando eu apresentei o senhor aqui, eu coloquei como uma das questões, o senhor fez especialidade no Hospital do Câncer de Barretos, que hoje é referência nacional e há muito tempo, aliás, não só de hoje, mas há muito tempo até, digamos, na América do Sul. Até por conta disso, antes as pessoas precisavam ir até lá para fazer os tratamentos. Hoje, a gente já consegue dar um tratamento, acompanhamento adequado aqui mesmo na nossa região. Nós temos as vias aí do Hospital de Amor de Dourados ser inaugurado, que vai dar, de repente, uma outra possibilidade para as pessoas da região. Mas, atualmente, o que a gente tem, é possível hoje fazer tudo por aqui sem necessidade de ter que procurar Barretos? Sim. Eu tive esse privilégio de poder me especializar no Hospital do Câncer de Barretos, que é uma referência nacional, né? Realmente um lugar fantástico, muita qualidade lá. Mas a gente vê que hoje em dia aqui a gente tem capacidade de fazer o mesmo nível de tratamento que eles fazem lá, né? Sim. Pelo menos para a maioria, a grande maioria dos pacientes, a gente oferece a mesma coisa que oferece lá. E a gente sabe que lá, pela fama que tem, é um hospital que também já está muito cheio, né? Ele não consegue mais atender toda a demanda. Então, o nosso serviço aqui, ele com certeza veio para suprir essa demanda aqui, pelo menos do sul do Mato Grosso do Sul, que a gente acaba cobrindo mais aqui em Dourados. E eu acredito que o tratamento que a gente consegue oferecer aqui é tão bom quanto o tratamento de lá. Muito bem, quando o papo é bom, passa rápido. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, mas queria que o senhor deixasse a sua mensagem, né? Eu sempre falo aqui com as pessoas, por mais grave que seja a sua situação, o seu diagnóstico, é sempre importante você ter a esperança, ter a fé de que com a ciência que hoje nós temos à disposição, o trabalho de especialistas como o senhor, tecnologia, hoje sim é perfeito. O senhor falou agora há pouco, me chama a atenção, né? Diagnóstico de câncer não é diagnóstico de morte, e é assim que nós devemos encarar se formos passar por uma situação semelhante, né? Com toda certeza. Então, como a gente conversou, todo o tratamento evoluiu muito e a gente tem muitas possibilidades de cura hoje em dia. Então, acho que a grande mensagem final é, se você tem algum sintoma desses que a gente comentou, um nódulo no pescoço que não melhora, uma feridinha que não está cicatrizando, uma rouquidão persistente, não espera ver se vai melhorar sozinho, né? Passou de 15 dias, não melhorou, procura um médico, procura alguém para avaliar, faça um exame, porque se você descobre no comecinho, a possibilidade de cura é infinitamente maior. Então, acho que a grande mensagem é informar. Se você sabe de alguém que precisa dessa informação, compartilhe também.
porque a informação divulgada, ela realmente salva vidas. Tá certo, doutor. Eu quero primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Leve meu abraço a toda a equipe lá do CACEMS, do setor de oncologia, do Dr. Aires também, que a gente já esteve, inclusive, aqui no nosso programa. Parabéns a vocês por esse trabalho que realizam e sucesso. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço aqui, Paulo, a todos os ouvintes. E foi um grande prazer e precisando, estou à disposição. Muito bem, hoje falamos então desse assunto importantíssimo, né? E fica esse alerta, essa mensagem dita aqui pelo Dr. Luiz Augusto, que diante de qualquer situação, diagnóstico precoce é fundamental. Então, dê aquela observada, compartilhe aqui o nosso programa com outras pessoas para que gere essa conscientização que devemos cuidar da nossa saúde. Estamos dentro desse mês de julho, que tem esse mês que é de conscientização, mas o ano todo é importante você cuidar da sua saúde, é isso que a gente quer para você, para o seu dia a dia. Conversamos então, portanto, hoje sobre câncer de cabeça e pescoço com o Dr. Luiz Augusto Cassetari, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço, especializado aí pelo Hospital do Câncer de Barretos. Esteve com a gente pelo Facebook, marca os amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Estava aí no YouTube? Deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até lá.